fazer a minha apresentação e participar aqui dessa discussão tão importante, mas, de fato, eu até fiquei com bastante vontade de ter participado do primeiro também, porque reuniu-se no primeiro painel 3 temas que comportariam 3 dias de discussão aqui, que sejam o federalismo, questões do federalismo fiscal, da reforma tributária e do Simples Nacional, que de Simples só tem um nome. Então, são 3 temas que comportariam uma discussão de um dia cada um, pelo menos. Por isso que é natural que tenha extrapolado do tempo. Mas, quem é que opera o sistema tributário, quem aplica o Simples Nacional e quem aplica os instrumentos de federalismo fiscal? A administração tributária, que é o segundo tema e está muito bem colocado na sequência do primeiro, porque é a administração tributária responsável pela aplicação, pela gestão, pela interpretação, por colocar em prática o sistema tributário. E o tema justamente é a autonomia da administração tributária e a PEC em tramitação no Congresso, de autoria do ilustre deputado Décio Lima, que nos dá a honra da sua presença. Que nós vamos rapidamente, aí dentro dos 30 minutos, tentar resumir, afinal, por que se defende a autonomia para as administrações tributárias? Como deve ser essa autonomia? O que deve ser evitado para que essa autonomia dê certo e seja um elemento a mais a propiciar melhores resultados em termos de gestão tributária? E, finalmente, algumas observações sobre a tramitação já de 8 anos dessa PEC. Toda vez que se fala em autonomia das administrações tributárias, não se deve perder de vista a missão para a qual uma administração existe. E, resumidamente, com umas ou outras variações, a missão da administração tributária tem que conter esses elementos que estão aí postos, ou seja, a aplicação, a gestão eficiente, efetiva do sistema tributário, com equidade e eficiência. Não se pode deixar de considerar a necessidade dessa aplicação com equidade justa, distribuindo de forma uniforme pelo universo dos contribuintes, logrando alcançar a confiança pública. É de extrema importância para a efetividade dos resultados de uma administração tributária, a imagem que ela tem perante a sociedade, perante os contribuintes. Então, é preciso despertar a confiança na sociedade com o seu trabalho, com a sua atuação, promovendo o cumprimento voluntário ou espontâneo das obrigações tributárias, visando contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, todos esses elementos têm que estar postos numa missão, e nós devemos refletir sobre eles quando se discute atributos como autonomia. A autonomia, ela deve ser concedida para melhorar os resultados de uma administração tributária a cumprir esta missão. A questão do cumprimento voluntário ou espontâneo é realmente uma evolução, que uma administração tributária hoje é mais efetiva na medida em que menos é necessário ela intervir com a sua força, com a sua atuação, através dos instrumentos de auditoria e fiscalização. Quanto menos necessário isso for, mais eficiente ela é. Quer dizer, já ficou no passado aquele conceito que uma administração tributária tinha melhores resultados quanto mais ela fiscalizava, quanto mais ela multava, quanto mais ela autuava. Isso é uma demonstração de ineficiência hoje. Ela é eficiente quanto menos necessário isso for. Então, esse é o pano de fundo que nós devemos considerar toda vez que se fala em autonomia. E uma administração tributária, ao contrário do que se possa imaginar, é muito mais do que gestão de tributos somente. Porque ela tem a interação e ela interfere
interfere e sofre interferência de um conjunto de elementos, que vai do contexto socioeconômico em que ela está inserida. Uma administração tributária de um país desenvolvido tem um contexto muito diferente de uma administração tributária de um país em desenvolvimento, a mesma coisa no nível estadual e municipal. Ela não pode deixar de considerar a cultura tributária do ambiente em que ela atua. E aqui, fazendo uma reflexão, a nossa cultura no Brasil ainda é uma cultura de não cumprimento das normas, ainda de buscar formas de não cumprir e tirar proveito disso. Ela tem, evidentemente, que considerar o sistema tributário que ela deve aplicar, e nós temos um sistema tributário, como discutido no painel anterior, extremamente complexo, né, de difícil gestão. O marco normativo, quer dizer, as normas complementares que regulamentam, que traduzem as normas gerais. Ela precisa de um apoio político e social necessário, porque o sistema tributário, sendo uma forma impositiva, é uma questão impositiva, necessita de um mínimo de aceitação social e de apoio político para ser aplicado. E, evidentemente, de uma cooperação institucional, porque uma administração tributária hoje precisa cada vez mais de interagir, de cooperar com outras instituições que têm atividades afins e que podem contribuir, que devem ter considerado as suas informações para que a administração tributária tenha êxito. Levar também em conta os pilares que podem dar suporte ao resultado de uma administração tributária. Quais são esses principais pilares? A sua estrutura organizacional, a forma como que ela está distribuída, o arranjo de distribuição do seu trabalho. E hoje, a estrutura mais usual, mais utilizada por administrações tributárias avançadas é uma estrutura mista que distribui por funções e por tipo de contribuinte. Quer dizer, a administração tributária distribui o seu trabalho por função e por tipo de contribuinte. Deve considerar também como um segundo pilar fundamental os seus sistemas e processos de trabalho, as suas rotinas, os seus procedimentos, que devem ser manualizados, simples, de fácil e completa assimilação pelos seus servidores. O uso da tecnologia hoje é um requisito, um insumo indispensável, sobretudo pela massificação das operações comerciais e que tem interesse tributário. A tecnologia da informação é um insumo básico que, portanto, precisa ter bem assimilado a sua utilização. E o quarto pilar, que são os recursos humanos, que ao final e ao cabo é quem vai fazer tudo isso funcionar. Os três primeiros pilares, a estrutura organizacional, os sistemas e processos de trabalho, as rotinas e o insumo tecnologia, são a base para o êxito da gestão. E o quarto pilar, ele potencializa, ele é um fator multiplicador dos três outros. E é ele que pode dar o salto de qualidade, fazendo com que os resultados se multipliquem numa progressão geométrica. E as administrações tributárias modernas hoje, elas definem as suas estratégias, considerando esse conjunto de pilares, acompanhando o entorno, a influência do ambiente externo, e são proativas, e precisam, sobretudo, ser dinâmicas e flexíveis e rápidas, para responder de uma forma mais expedita aos desafios e às mudanças constantes que ocorrem no ambiente externo. Ou seja, ela precisa ter uma relação de um sistema aberto com esse ambiente, com esse entorno. E por que nós devemos atribuir um certo grau de autonomia a uma administração tributária? Por principalmente alguns fatores. Fatores políticos, fatores econômicos e fatores sociais. Principalmente por esses fatores se justifica e é necessário atribuir relativo grau de autonomia às administrações tributárias.
Fatores políticos. Por que é necessário atribuir autonomia à administração tributária? Primeiro, para assegurar uma independência técnica e funcional, livre de influências externas que possam afetar, que possam prejudicar, que possam trazer consequências negativas para a atuação de um órgão como a administração tributária. Um órgão como a administração tributária, que tem a missão e as funções que tem, se indevidamente utilizado, pode gerar inúmeros malefícios e servir de instrumentos para desvios de políticas tributárias. Então, é preciso conferir um grau mínimo de independência técnica, funcional, fazendo com que o órgão esteja um pouco à margem e, portanto, blindado contra esse tipo de interferência e de influência negativa. Segundo, é preciso atribuir um alto grau de institucionalização e estabilidade na atuação do órgão. Fatores esses que só poderão ser alcançados se ela tiver um mínimo de autonomia. Fatores econômicos. Por que é necessário atribuir autonomia às administrações tributárias? Porque nós vemos hoje um rápido e progressivo aumento e incremento da magnitude e da complexidade das relações econômicas, exigindo rapidez, agilidade de resposta, que só podem ocorrer, principalmente no seio da administração pública, com algum grau de autonomia. Crescente globalização trazendo elementos novos que exigem especialização, como é o caso dos preços de transferência, a utilização dos valores das mercadorias para transferir renda entre países, a valoração também sendo utilizada para sub- ou superfaturamento, ainda elevados níveis de informalidade. Qualquer parâmetro e estudo que se verifique em nosso país vai apontar que nós temos ainda um alto nível, um alto grau de informalidade nas atividades econômicas, exigindo uma atuação firme da administração tributária. Operações econômicas e comerciais de crescente dificuldades para sua identificação, para sua correta apuração e, sobretudo, para sua comprovação. Necessidade de assegurar estabilidade econômica, principalmente num contexto que nós vivemos já há algum tempo de crise econômica, em que é preciso assegurar estabilidade nas receitas, visando manter o equilíbrio econômico. E maiores demandas e pressões de gastos para melhorias do serviço público, principalmente na realidade do nosso país. Existem anseios justos e legítimos pela melhoria da qualidade dos serviços públicos, e isso só pode ser alcançado com a manutenção, a preservação de um nível mínimo de receitas. Só é possível com efetividade da administração tributária. E aspectos e fatores sociais. A autonomia permitirá a obtenção de melhor desempenho e maior capacidade para financiar políticas de proteção social. E a imagem positiva e a confiança da sociedade naquele órgão que tem autonomia e, portanto, tem independência técnica para exercer o seu papel estritamente dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Como deve ser? Em que preceitos deve se sustentar a concessão de um grau de autonomia a uma administração tributária? Primeiro, elas precisam ser dotadas de requisitos de rapidez, de agilidade e flexibilidade para administrar, principalmente, recursos humanos, materiais, orçamentários e financeiros, que são parte daqueles pilares que eu me referi. Esses pilares necessitam ter minimamente autonomia para serem geridos no âmbito da administração tributária, principalmente pela necessidade de rapidez e pela flexibilidade de se adaptar numa conjuntura que tem mudanças frequentes e cada vez mais amplas nesse cenário. Por outro lado, é preciso, dentro daquilo que nós imaginamos necessário, submeter as administrações tributárias
que tenham algum grau de autonomia a um rigoroso sistema de controle e avaliação de desempenho. Essa é uma contrapartida indispensável e obrigatória para que nós possamos ter resultados efetivos com a concessão desta autonomia. Controle externo rigoroso, prestação de contas, o que se chama de accountability, transparência, ou seja, todos os requisitos de prestação de contas de um órgão que é dotado de um relativo poder investido pela sociedade e que vai, portanto, ter algum grau de autonomia para exercer o seu trabalho. E principalmente abandonar o modelo burocrático tradicional para uma organização com foco em aspectos gerenciais de eficiência e eficácia mais atuais, utilizados principalmente no seio das instituições privadas, com orientação clara para a melhoria dos resultados e da qualidade dos serviços prestados. Nunca se esquecer que a administração tributária também presta serviços e que, portanto, deve zelar pela qualidade desses serviços que ela presta. Um deles, oferecer os recursos necessários que o Estado precisa para desempenhar o seu papel. Fatores chaves que nós consideramos para que a autonomia seja melhor utilizada. Primeiro, mandato para a gestão. Os gestores de uma administração tributária precisam ter mandatos, né, estabelecidos em normas próprias, definindo os critérios, que é o segundo, mecanismo de designação e destituição de gestores. Processo de seleção, escolha, nomeação de gestores e a atribuição de um mandato, de um prazo para o exercício de uma gestão. Captação e alocação de recursos orçamentários. É preciso definir claramente nos instrumentos que vão regular esta autonomia, de que forma os recursos serão captados, se serão fundos que vão financiar, se ela vai ter uma participação, um percentual no produto da arrecadação, ou seja, de onde virão os recursos, a origem dos recursos que vão propiciar a ela essa autonomia. A gestão dos recursos humanos, tanto com relação à seleção, recrutamento, nomeação e exoneração, prestação de contas, independência na utilização de todos os instrumentos que estão disponíveis e a definição de objetivos que nós entendemos que deva ser um mandato, um contrato de gestão, estabelecendo metas e resultados que ela deve alcançar e prestar contas sobre ele. Riscos a evitar, porque a autonomia, se não bem gerida, ela também pode gerar efeitos negativos e que devem ser evitados com esses instrumentos que eu me referi na tela anterior. Primeiro, evidentemente que ao blindar contra interferências externas, nós não podemos permitir que ela fique sujeita a excessiva interferência de grupos de interesse, que podem levar ela para um caminho distinto daquele que ela deve trilhar, principalmente desenvolver agendas próprias, que estão dissociadas dos interesses coletivos. Quer dizer, ela passa a estar voltada para si mesmo e se esquece de que ela existe e a autonomia lhe foi concedida para atender a interesses externos da sociedade. Ao ficar fechada em si mesmo, falta de coordenação com outras entidades e ela fica muito impermeável à integração, à cooperação institucional com outros órgãos. E uma certa aversão à prestação de contas e à transparência, que deve ser inteiramente evitada com aqueles mecanismos que eu me referi, né, de estabelecer o mandato de gestão, com duração, critérios de seleção de dirigentes, prestação de contas e controle externo para garantir que esses efeitos negativos sejam inteiramente afastados e que ela possa utilizar a sua autonomia inteiramente para os benefícios que isso pode propiciar. E finalizando essa primeira parte, o comentário que isso é importante.
instrumento para alcançar outros resultados. Aí, rapidamente, só para ilustrar com alguns números da experiência internacional, esse quadro é resultado de uma pesquisa feita pelo Fundo Monetário Internacional com administrações tributárias de todos os continentes para aferir em que grau essas administrações tributárias têm algum tipo de autonomia. E aí se verifica o seguinte, todas, independentemente da região geográfica, dispõem de relativa autonomia. A autonomia é sempre colocada mediante determinados critérios. Mas, por exemplo, o maior índice em termos de autonomia para definir a sua estrutura interna se verifica no hemisfério ocidental. Para definir remuneração, não chega a 50% das administrações tributárias no mundo tem essa autonomia, só 44% e em alguns países da África. Nos demais continentes, o grau de autonomia para definir remuneração é muito baixo, o que significa uma certa trava em relação a decisões sobre patamares de remuneração. Poder discricionário sobre gastos operacionais, um pouco mais elevado, 70%, sobre investimentos, 61%, sobre o quadro de recursos humanos, 64%, para contratar e demitir, 58%. Então, esses são os graus de autonomia verificados no âmbito dessa pesquisa feita pelo Fundo Monetário Internacional. E nesse outro quadro nós vemos, assim, principalmente no âmbito da América Latina, mas os Estados Unidos e a Espanha, quais são os países que já fizeram algum tipo de reforma, criando agências autônomas com algum grau de autonomia para exercer a função de administração tributária. Aí fica apenas em caráter ilustrativo e chamar a atenção que o Brasil ainda é um dos países que tem baixa autonomia administrativa, orçamentária e financeira no seio da administração tributária, que nós esperamos corrigir com a aprovação desta PEC. E aí, rapidamente, fazer um comentário sobre a PEC, as suas motivações, motivações justificativas da apresentação da proposta de emenda à Constituição, levando em conta que as administrações tributárias são essenciais ao funcionamento do Estado e serão exercidas por servidores especiais, cuja previsão já consta lá da Constituição, na emenda constitucional 42, lá de 2003. A justificativa impõe aí a necessidade de normas gerais que possibilitem, aí sim é interessante, uma identidade nacional para a administração tributária dos 3 níveis de governo, dos seus servidores, servidores do fisco, observadas as competências específicas, mas trazendo uma unicidade de direitos e deveres, garantias e prerrogativas para todo esse conjunto de servidores. Autonomia funcional, administrativa, orçamentária, expressas na capacidade de definir suas políticas próprias, organizar seus serviços, dispor dos próprios recursos e estabelecer suas propostas orçamentárias. Quer dizer, a flexibilidade necessária para gerir aqueles pilares que são fundamentais para a efetividade do resultado: orçamento, finanças, recursos humanos e a sua estrutura. E, por último, uma visão integrada do fisco brasileiro, assegurando ainda os direitos dos cidadãos, dotando os serviços prestados, voltando a lembrar que a administração tributária também é prestação de serviço, e bastante, prestação de serviço de qualidade, eficácia e justiça fiscal. Esse é o texto original da PEC, ela acrescenta 2 parágrafos, ao artigo 37 da Constituição. O primeiro, prevendo a edição de uma lei complementar, tratando sobre os direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos da carreira da administração tributária, aquilo que nós consideramos chamar de lei orgânica da administração tributária,
que já é realidade em alguns estados, o Pará, inclusive, tivemos a oportunidade, como o Charles falou, de trabalhar nisso, mas que precisa realmente de uma norma nacional que traga essa unicidade, essa uniformidade, trazendo essa unicidade de direitos e deveres, garantias e prerrogativas para todos os servidores do fisco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente a concessão da autonomia funcional, financeira, administrativa e funcional da administração tributária. Quer dizer, são dois tópicos, um tratando da lei orgânica complementar, a ser encaminhada no prazo de 180 dias após a promulgação desta emenda. Esse foi o texto original, e aí já são 8 anos de tramitação dessa PEC, né? Nós fizemos aí rapidamente um histórico, que ela foi apresentada em 2007, mas na legislatura que se encerrou em 2010, ela não foi votada na Comissão de Constituição e Justiça, apesar do relator ter feito o seu relatório, e, portanto, foi para o arquivo no início da legislatura seguinte. O deputado Décio Lima teve a iniciativa de pedir o desarquivamento, e imediatamente ela foi desarquivada, já no início de 2011, e retomou a tramitação. Foi designado o relator o deputado João Paulo Lima, ele apresentou o relatório pela admissibilidade, foram apresentadas 4 emendas, né, na tramitação da comissão. A primeira visava trazer o disciplinamento da vinculação da remuneração, né, do subsídio das carreiras da administração tributária, em 90,25 do ministro do Supremo. Essa emenda foi rejeitada, né, até a justificativa do relator é que há uma outra PEC tratando especificamente disto. A segunda emenda, ela trata da alteração do texto original para deixar claro que estão incluídas na previsão da lei complementar todas as carreiras que integram o fisco. Essa emenda ela foi acolhida parcialmente, mas preservou essa preocupação de inclusão de todas as carreiras. A terceira emenda, ela trata da questão da inclusão da inspeção do trabalho, né, também dentro desses requisitos de direitos e deveres, prerrogativas e garantias que vai ser atribuído à administração tributária e à autonomia administrativa, funcional, orçamentária, ser estendida para as funções de inspeção do trabalho, também foi acolhida parcialmente. E a quarta emenda, ela propôs a inclusão da previsão das carreiras de apoio administrativo. Essa quarta, ela foi rejeitada pelo relator. E o texto final aprovado, esse texto final foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em 19/11/2013. Né? E o texto final foi aprovado, e de lá para cá já espera-se a inclusão desta proposta de PEC para a votação no plenário. Né? E já foram apresentados 49 requerimentos ao longo desse tempo. Já vamos completar o número de deputados já requerendo a inclusão da PEC no plenário para votação. São 49 requerimentos de vários deputados que apoiam a PEC, solicitando a inclusão dela para a votação no plenário. E o texto final incluiu mais o dispositivo relativo ao tratamento também igual à administração tributária para a inspeção do trabalho, fez a correção aí na questão das carreiras e preservou quase que na íntegra a redação original do deputado Décio Lima. É claro, nós temos que ainda um longo caminho a percorrer, primeiro para aprovar essa PEC e segundo para transformá-la em realidade. Né? Lembrar aqui que a lei orgânica, cuja previsão está aqui no parágrafo 13º, parágrafo 13, ela já poderia ter sido apresentada no Congresso e não foi por falta de consenso entre nós, né? Nós, administrações tributárias.